Fala galera que curte o PC Effects, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o comparativo que a gente fez sobre a 980 Ti e o SLI de 970. Antes de começar, a gente vai fazer algumas considerações. Primeiro, não fizemos teste em 1080p por achar que essas configurações são overkill para 1080p. Ou a gente ia ter muito FPS, ou a gente ia ter baixo uso de GPU. E isso aí não ia dar para analisar absolutamente nada. Além disso, a gente tem que falar sobre stutter. A gente vai upar hoje um vídeo sobre stutter. Vai ter outros temas também falando no vídeo. Mas a gente vai simplesmente desconsiderar alto FPS com stutter. Se o SLI tiver micro stutter, stutter com alto FPS e não der para jogar, a gente vai desconsiderar nesse comparativo. Além disso, a gente tem que considerar o FPS médio mínimo. Não dá para jogar abaixo de 30 FPS. Então, se 970 SLI gerou 20 FPS e 980 Ti gerou 25 FPS, 980 Ti ganhou. Não ganhou, cara. Não dá pra jogar nem 30 FPS, pô. Não ganhou. E às vezes a gente pode até analisar. Nós temos uma textura alta aqui com 10 GB de VRAM sendo utilizado. A 970 não tem 10 GB de VRAM. Mas em ambos os casos estão abaixo de 30 FPS. Desconsidera. A gente vai precisar de mais estudo e embasamento para poder continuar essa discussão. Outro detalhe. Os games que a gente utilizou aqui são bem otimizados. Vocês viram nos testes em 1440p que todos se comportaram muito bem com SLI, exceto o Just Cause 3, por isso que ele foi retirado do teste em 4K. Na realidade, o teste em 1440p foi para demonstrar que todos os jogos que a gente ia testar em 4K rodavam bem com o SLI. Então, em 4K, não vai dar para dizer assim, esse jogo não roda bem em 4K porque o SLI está uma porcaria. Não, mentira, porque em 1440p funciona, então em 4K deveria funcionar também. Se não está funcionando direito, é por um outro motivo. Dito isso, pessoal, a gente pode já fazer uma análise do comparativo entre a 970 em SLI e a 980 Ti. Em 1440p é um fato, a 970 em SLI é a campeã. Ela ganha por uma boa taxa média de frames acima da 980 Ti. Existe a possibilidade de overclock que é muito mais complicada, hein? A gente sabe dos problemas que o SLI tem. A gente tem um vídeo sobre SLI, recomendo que vocês vejam. Mas se a gente for analisar a performance, fluidez, jogabilidade de uma maneira geral, em 1440p é melhor ter uma 970 em SLI que uma 980 Ti. Mas isso aconteceu em todos os jogos, menos Just Cause 3 que não tem perfil SLI. Mas em 4K é diferente. Vamos analisar jogo a jogo. Crysis 3. Crysis 3 não roda nem a 30 FPS. Nem na 980 Ti, nem na 970 em SLI. E por mais que ele use só 2.5 GB de memória de vídeo, não use muita memória RAM em excesso, como a gente vai ver em outros jogos, ele não roda em 30 FPS. Você vai ter que, inevitavelmente, baixar a qualidade, rodar no médio, rodar no alto com algumas coisas no médio, para poder rodar acima dos 30 FPS. Para rodar em 60 FPS, a gente recomenda que você rode em 1440p mesmo. Em Project Cars, foi o jogo que melhor rendeu em 4K em 1440p. Ele simplesmente quase roda em 60 FPS. Claro, nós estávamos no cenário durante o dia, tempo normal, ensolarado, sem chuva. A chuva perde bastante frames, causa uma perda muito grande nos frames. Mas também ela não mantém abaixo dos 30 FPS. Ou seja, você vai conseguir rodar entre 39 e 45 FPS com a chuva em 4K, o que é excelente. O Project Cars é um jogo muito bonito, com uma física pesadíssima, e eu achei excelente o frame rate para o peso que o jogo tem. Já nos jogos como GTA V, o uso de VRAM foi crucial. Crucial. O GTA V usou 5.2 GB de VRAM da 980 Ti. Na 970 em SLI, ele puxou na memória RAM. A memória RAM chegou em 15.5 GB. Nós temos 16 GB aqui. Ele chegou em 15.5 GB. Ele quase estourou a RAM. E assim, se você olhar no teste lá, você vai ter mais FPS na 970 em SLI. 50 FPS, se eu não me engano. Não, 40. Em compensação, não dá para jogar. É muito stutter.
justamente porque ele pede auxílio para a memória RAM. E a memória RAM, por mais que seja DDR4, ela é muito mais lenta do que a memória de DDR5 de uma placa de vídeo como a 980 Ti e como a 970. Então, realmente, você vê uma desincronia ali dos frames e não consegue jogar naquela taxa. Então, é melhor para GTA V uma 980 Ti. Em ambos os casos, eles conseguem manter acima dos 30 FPS, ou seja, você consegue jogar com a 980 Ti, mas você não consegue jogar com a 970 nas mesmas configurações. Então, nesse caso, a 980 Ti ganhou, mesmo perdendo em FPS. Em Rise of the Tomb Raider, nenhuma conseguiu os benditos 30 FPS. Consegue, com quedas, aí não consegue, fica nessa... O que pra gente é ruim. No SLI tem stutter. Ou seja, se a 980 Ti já teoricamente perderia, a 970 perdeu mais ainda, né? O uso de RAM, memória RAM mesmo, no SLI é maior. Porque ele justamente tem que pedir memória de vídeo auxiliar para o Windows. E isso complica muitas coisas para o SLI. No Rise of the Tomb Raider não deu para rodar. Você vai ter que voltar, né? Você vai ter que baixar as qualidades e pode ser que essa queda da qualidade faça com que dê para rodar com a memória de vídeo de uma 970. Então eu creio que no Rise of the Tomb Raider chega primeiro o limite do processamento gráfico antes de chegar ao limite da memória de vídeo, o que é diferente no GTA V. Chega primeiro o limite da memória de vídeo. E por fim, em The Division, o escalonamento do SLI em The Division piora muito em 4K, cara. O porquê exatamente eu não tenho como saber, porque essa engine, a Snowdrop, ela tem algumas características bem únicas, como streaming de textura. Ela avalia a textura que você tem no seu computador, ela avalia a memória de vídeo que você tem no seu computador para poder saber quanto de textura você vai poder usar sem estouro de VRAM. Então é fácil, você não tem estouro da VRAM num SLI de 970, porque ela faz o streaming de textura, e aí na 980 Ti você não tem também, ela faz o streaming, mas ela põe mais textura. Em compensação, cara, ela perdeu em frame rate para 980 Ti. A 980 Ti conseguiu manter acima dos 30 frames e a 970 não conseguiu. Ou seja, mais um caso em que a 980 Ti se mostrou em 4K superior a um SLI de 970. Uma 980 Ti, concluindo, é melhor? É, mas ela não é campeã como a 970 em SLI em 1440p é. Você vai ter que baixar a qualidade em muitas situações. É muito provável que o melhor a se recomendar para 4K, acima dos 30 FPS e sem problema de RAM, seja um SLI de 980 Ti. Mas a gente ainda vai testar. A gente está aqui com o SLI de 980 Ti, a gente vai testar ele para saber se esses 6 GB de memória de vídeo vão atrapalhar o SLI. Tem gente que tem SLI de Titan X, por exemplo, de 12 GB e que fala categoricamente que só é possível atingir o máximo de performance das duas Titãs por causa dos 2 GB, porque se fosse 6 não conseguiria. E a gente vai ver isso aqui. Então, para resumir no final das contas, a nossa conclusão é: os jogos mais recentes, como Rise of the Tomb Raider e The Division, mostram que ou a memória de vídeo vai ser muito importante no futuro, ou que nós estamos no nível de processamento gráfico já no limite. Ou, finalmente, como disse o Felipe, meu amigo lá do PC Facts e também do Hard Debate, ou os caras estão sacaneando, pegando e colocando jogos extremamente pesados para que a gente pense que as nossas placas já estão no limite. Isso aí só estudando mesmo a engine, o código do jogo, isso é muito difícil de afirmar. Mas, de todo modo, a gente tem que compreender que o futuro é terem jogos mais precisos com Rise of the Tomb Raider, mais precisos com The Division, que deram relativa vantagem para a 980 Ti. É ter jogos mais parecidos com GTA V, porque são mundo aberto. Você vê hoje que a grande maioria dos jogos é tudo mundo aberto. Então, quem é que teve a vantagem no final das contas? Foi a 980 Ti, se você quer jogar em 4K. Mas se você quer jogar em 1440p, selado que é a 970. A 970 SLI para 1440p é excelente, sensacional, roda tudo acima dos 60. Numa boa. E a gente recomenda. Para 4K, a gente prefere que você vá numa 980 Ti, single, gelada, não tem problemas de SLI, não tem problemas de perfil, porque, cara, em 4K, se você perder o perfil SLI, não dá para jogar. Esquece, nem no baixo, nem no mínimo, nem no nada. Não dá para jogar.
Então, para 4K, uma 980 Ti. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Os 2 vídeos iniciais desses testes não eram simplesmente para demonstrar performance, não. Eram para servir de embasamento para esse vídeo que a gente está fazendo aqui, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, amanhã, dia 5 de abril, nós vamos cobrir a GTC 2016. Pode ter muita novidade. A gente vai estar aqui ao vivo com o Alexandre Zibert, nosso amigo lá do PC Effects. Obrigado, Zibert, por aceitar o convite lá. A gente vai estar com ele. Não percam, 8 horas, dia 5/4, cobertura total da GTC 2016. Será que vem Pascal aí, pessoal? Grande abraço.